que rodízio dê muito mais do que já dá, não, tá certo? E a população continua comprando automóveis novos, veículos novos, motocicletas, etc. O que você tem que fazer é ganhar corrida. A médio prazo, o que vai acontecer é um grande salto extraordinário no volume de passageiros do metrô. Apesar de que já aumentou. Quando eu falo metrô CPTM, porque o padrão que nós fizemos, e eu particularmente, vem desde o Mário Covas, mas nós levamos ao máximo, quando eu fui governador, é transformar CPTM em padrão metrô. Né? Você às vezes nem sabe que você está num trem da CPTM, você pensa que é metrô. Pois bem, essa expansão conjunta, mais monotrilho que vem aí, né? O monotrilho é outra forma de metrô. Isso tudo vai acelerar muitíssimo nos próximos anos, graças aos investimentos que nós começamos. Então, nós vamos tendo aí uma solução estrutural, ou seja, formando essa teia de aranha, né, por baixo da cidade, subterrânea e aérea também, no caso do monotrilho. Essa é a solução mais forte, estrutural, mas o fundamental vai ser o transporte de trilhos, porque esse não tem cruzamento. Na verdade, foi feito um grande corredor na minha gestão na prefeitura e na do Kassab, que foi o Expresso Tiradentes, que aquilo lá era uma ruína, né, colunas espetadas no chão, deteriorando o Ipiranga, etc. Foi feito esse corredor que tem a maior nota de trânsito em São Paulo. Os usuários deram nota mais de 9. Não vamos esquecer também aquilo que foi feito. Eu mesmo, como governador, terminei ou avancei muito no corredor de Adema, São Mateus, que trouxe um efeito importante em São Mateus. Outros corredores que supostamente tinham sido feitos estavam tão mal feitos que tiveram que ser feitos de novo, como o caso da Rebouças. Porque corredor, há uma coisa que às vezes as pessoas não levam em conta. Corredor deteriora muito. Deteriora muito. Você tem que investir muito na manutenção, contrariamente a trens. Isso não significa que você não vai fazer corredor porque o trem é melhor, porque o trem é muito mais caro e demorado. Mas, na verdade, avançou-se. Mas pode-se avançar muito mais. É muito importante, eu te cito o corredor, com o qual eu, inclusive, anunciei que vou fazer quando for prefeito, que é o corredor da Zona Leste, que é o da Radial Leste. Com isso, a Zona Leste teria 3 linhas básicas, né? O metrô tradicional, a linha verde, que vira Expresso Tiradentes, para chegar por outro lugar, vai até a cidade de Tiradentes, e teria esse corredor de ônibus. Além de uma outra linha, que chamar-se-á linha branca, que irá da Vila Prudente até Guarulhos, cobrindo outra área da Zona Leste. Não entendi ainda, não consegui entender a lógica da medida. O bilhete único teve 3 etapas. Foi implantado pela Marta Suplicy no final do seu mandato, valendo para os ônibus. Eu, na época que era candidato, e depois que eu fui eleito prefeito, eu tinha dito e fizemos, que foi estender o bilhete único ao metrô. Isso aumentou também muito o transporte de passageiros no metrô, né? Metrô e CPTM. Terceiro, o prefeito Kassab ampliou a vigência para 3 horas do bilhete único. Essas são as questões básicas, né? Agora, se vai fazer mensal, não vai fazer mensal, tem prós, tem contras, sabe? Não pareceu mais uma medida de efeito, mas eu realmente ainda não pude entender direito a lógica. Às vezes as pessoas fazem uma proposta, mas não explicita tudo, você fica em dúvida, então não me parece correto eu ficar avaliando só com os elementos insuficientes. O que aconteceu? Eu, quando fui eleito prefeito, nós fizemos uma aliança com o então PFL. E o vice, indicado pelo PFL, era o Kassab. O Kassab assumiu depois quando eu fui para o governo do Estado. Terminou o mandato e foi reeleito com 61% dos votos. E aí realizou o seu mandato. Continuou muita coisa na linha do que eu tinha feito. Muita coisa. Em muitas áreas. Por exemplo, urbanização de favelas. Fez coisas novas pelo lado dele. Por exemplo, Cidade Limpa, que seguia na linha que eu estava trabalhando, mas fez uma inovação, avançou bastante nessa área. Por exemplo, na saúde, introduzi, não existia AMA em São Paulo, atendimento médico ambulatorial.
essas unidades que têm alguns médicos clínicos gerais, pediatras e uma sala de emergência. Não tinha nenhuma em São Paulo. Eu instalei umas 20. Criamos essa ideia. O Rio de Janeiro, inclusive, copiou depois com as chamadas UPAs, que na verdade foram uma cópia da AMA. Foi uma inovação no Brasil. Ele fez mais 120, hoje deve ter umas 140 AMAs. Então, essas coisas todas nós vamos manter e fazer coisas novas na cidade, acelerar muito a área de transportes, industrialização do lixo, no caso do lixo, embora tenha havido um avanço no caso do lixo, porque nós transformamos em energia. Eu penso que é fundamental que você tem que fazer gradualmente, como foi feito em São Paulo, aqui na capital, pelo Alexandre Schneider, secretário da Educação, desde o meu tempo. Eu tive a oportunidade de indicar o Schneider para secretário da Educação quando era prefeito, e depois ele permaneceu com o Kassab, em que o tempo de permanência na escola aumentou 25% nesse período. Por quê? Porque foi eliminado o turno da fome. A educação em São Paulo deu trabalho, porque quando eu assumi, tinha 75 mil alunos em escolas de lata. Um ano e meio depois, já não tinha mais. Você imagina o esforço para isso. Outra coisa, tinha o turno da fome. Em mais de 90% das escolas, aulas na hora do almoço. Tá certo? Isso foi praticamente eliminado, construindo mais escolas, etc. O que permitiu aumentar o tempo de permanência na escola. Hoje, para 30% dos alunos da rede municipal, grosso modo 300 mil, né, números aproximados, já tem possibilidade de aulas no outro período, no contraturno. Ou seja, você pode ter um 30% já em tempo integral com outras atividades. Esse é o potencial existente. Então nós vamos trabalhar nessa direção para aumentar a permanência dos alunos, gradualmente, de forma responsável e não fantasiosa, e não pirotécnica, tá certo? Olha, a edição tem que ver qual é o problema. Se tiver risco de desabamento, você não pode permitir funcionar nem igreja nem não igreja, tá certo? Se for uma questão que pode ser corrigida num par de meses, você dá um prazo de tolerância. Eu acho que aí depende do caso. Não dá para dizer não vou fechar nenhuma ou que vou fechar todas. Aí depende de cada caso. Mas quando é problema que envolve, por exemplo, segurança, você tem que ser mais rigoroso, porque do contrário você está arriscando a vida das pessoas. Se o shopping estiver irregular, ele tem que ser punido. Aliás, não foi fechado nenhum. Né? Na prática, o que a prefeitura está fazendo é pressionando para cumprimento de condições de segurança, condições adequadas de aprovação dos projetos, etc. Está pressionando os shoppings, não foi fechado nenhum. O terrorismo aí ainda é um pouco prematuro. Agora, que tem que pressionar os shoppings também para que eles cumpram as suas obrigações, tem. Não se trata de dar nenhum privilégio especial. Mas só para registrar, até agora não foi fechado nenhum.